Graças a Deus, meus irmãos, minhas irmãs, graças a Deus, mais um dia do nosso propósito de leitura da Palavra de Deus. Glória a Deus, mais um dia que o Senhor nos sustenta, que nos dá essa oportunidade para ouvir a sua voz, para aprender mais da Palavra de Deus, fortalecendo a nossa fé e a nossa caminhada. Então, já convido você para caminhar conosco, venha, se inscreva no canal e venha ler a Bíblia diariamente conosco, assumindo esse compromisso entre 15 a 20 minutos, lendo a Bíblia diariamente, fortalecendo a nossa fé. Em um ano, teremos lido toda a Palavra de Deus. Então, se inscreva no canal, clique na playlist e inicie a sua leitura no dia 1º e venha sentir o Deus poderoso, Deus que move nossas vidas, falar ao seu coração diariamente. Amém? Agora vamos, como de costume, orar ao Senhor, agradecendo pela oportunidade e de seguida iniciaremos a nossa leitura no dia de hoje. Hoje leremos apenas 3 capítulos. Amém? Oremos ao Senhor, agradecendo ao Pai pela oportunidade. Amém? Senhor Deus, querido Pai, Espírito Santo, queremos te agradecer pela tua presença, pelo teu amor, pela tua graça e pela tua misericórdia. Espírito Santo, perdoa nossos pecados, nossas falhas, tudo aquilo que nós temos feito que de alguma forma tem te entristecido. Nos ajuda a andar nos caminhos que o Senhor tem planejado para as nossas vidas, nos ajuda a andar em santidade, nos ajuda a entender aquilo que é a tua vontade em nossas vidas e que cada vez mais o Senhor se faça presente, nos ajudando, direcionando nossos passos e aprendendo sobre a tua palavra. Muito obrigado por tudo, repreende todo o mal que se levante contrário às nossas vidas e a este propósito. Muito obrigado pela oportunidade, fala conosco mais uma vez no dia de hoje. Amém, glória a Deus. Vamos iniciar nossa leitura no dia de hoje. Abra sua Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo 9. Vamos agora aprender uma passagem muito conhecida, muito famosa, Davi e Mefibosete. Com certeza alguém aqui já ouviu falar dessa passagem que é muito conhecida, muito poderosa, que nos ensina muito sobre fidelidade, sobre o Deus que nunca nos esquece. Amém? Vamos iniciar nossa leitura, 2 Samuel capítulo 9. Todos encontraram? Começa assim. Certo dia, Davi perguntou: será que alguma pessoa da família de Saul ainda está viva? Se está, eu quero fazer alguma coisa boa para essa pessoa por causa de Jonatas. Havia um empregado chamado Ziba da família de Saul. Alguém lhe disse que fosse falar com o rei Davi. Você é Ziba? Perguntou o rei. Sim, sou eu mesmo, às suas ordens, respondeu ele. E o rei lhe perguntou: ainda existe alguém da família de Saul para quem eu possa fazer alguma coisa boa como prometi a Deus? Ziba respondeu: sim, existe um filho de Jonatas, ele é aleijado dos 2 pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Na cidade de Maquir, filho de Amiel, na cidade de Lodebar, respondeu Ziba. Então o rei Davi mandou buscá-lo. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, chegou, ele ajoelhou-se e encostou o rosto no chão diante de Davi em sinal de respeito. Davi disse: Mefibosete, às suas ordens, Senhor, respondeu ele. Não fique com medo, disse Davi. Eu serei bondoso com você por causa de Jonatas, o seu pai. Eu lhe darei de volta todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você será sempre bem-vindo à minha mesa. Mefibosete se curvou novamente e respondeu: eu não valho mais do que um cachorro morto, porque o Senhor é tão bondoso comigo. Então o rei chamou Ziba, o empregado de Saul, e disse: eu estou devolvendo a Mefibosete, o neto do seu patrão, tudo o que pertencia a Saul e a sua família. Você, os seus filhos e os seus empregados cultivarão a terra para a família do seu patrão Saul e farão a colheita para que eles tenham comida. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 empregados. Ele respondeu: farei tudo o que o Senhor mandar. Daí em diante, Mefibosete passou a comer junto com o rei, como se fosse filho dele. Mefibosete tinha um filho pequeno chamado Mica. Todos os que eram da família de Ziba se tornaram empregados de Mefibosete. Assim, Mefibosete, que era aleijado dos 2 pés, ficou morando em Jerusalém e todos os dias comia junto com o rei. Glória a Deus. Já dando continuidade, 2 Samuel capítulo 10. Davi vence os amonitas e os sírios. Começa assim.
Algum tempo depois, morreu o rei Naás, do país de Amon, e o seu filho Hanum se tornou rei, e Davi disse: Eu serei bondoso com Hanum, assim como Naás, o seu pai, foi bondoso comigo. Então Davi enviou mensageiros a Hanum para mostrar a sua amizade. Porém, quando os mensageiros chegaram à cidade de Rabá, as autoridades amonitas disseram ao seu pai: O senhor pensa que é em honra do seu pai que Davi enviou estes homens para mostrar amizade? É claro que não. Ele os mandou aqui como espiões a fim de conhecerem a cidade para poderem destruí-la. Então Hanum pegou os mensageiros de Davi, raspou um lado da barba deles, cortou as suas roupas até a altura das nádegas e os mandou embora. Quando Davi soube disso, enviou outros mensageiros para se encontrarem com eles, porque eles estavam muito envergonhados. Davi mandou-lhes dizer que ficassem na cidade de Jericó e que só voltassem quando as suas barbas tivessem crescido de novo. Os amonitas compreenderam que tinham feito de Davi um inimigo deles, por isso contrataram 20.000 soldados sírios das cidades de Bet-Reob e Zoba. Também contrataram o rei da cidade de Macá com 1.000 homens e 12.000 homens da cidade de Tobi. Davi soube disso e enviou contra ele Joabe com todos os melhores soldados do exército israelita. Os amonitas saíram e tomaram posição na entrada da cidade de Rabá, enquanto os outros, os sírios de Zoba e de Reob, e os homens de Tobi e Macá, tomaram posição em campo aberto. Joabe viu que as tropas inimigas os atacariam pela frente e por trás. Então escolheu os melhores soldados de Israel e os colocou de frente para os sírios. Deixou o resto das suas tropas sob o comando do seu irmão Abissai, que as colocou de frente para os amonitas. E Joabe disse a Abissai: Se você perceber que os sírios estão me vencendo, venha me ajudar. E se os amonitas estiverem vencendo você, eu irei ajudá-lo. Seja corajoso. Vamos lutar com firmeza pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus, e que seja feita a vontade de Deus o Senhor. Então Joabe e os seus soldados avançaram para atacar, e os sírios fugiram. Os amonitas viram os sírios fugindo, então também fugiram de Abissai e voltaram para dentro da cidade. E Joabe parou de lutar contra os amonitas e voltou para Jerusalém. Quando os sírios viram que tinham sido vencidos pelos israelitas, reuniram de novo todas as suas tropas. O rei Hadadezer mandou chamar os sírios que estavam do lado leste do rio Eufrates. Então eles foram até a cidade de Elã. Na frente deles ia Sobaque, o comandante do exército de Hadadezer. Quando Davi soube disso, reuniu as tropas israelitas, atravessou o rio Jordão e marchou para Elã. Lá, os sírios tomaram posição de frente para os israelitas. A luta começou e os israelitas fizeram os sírios fugir. Davi e os seus soldados mataram 700 soldados que guiavam carros de guerra e 40.000 cavaleiros sírios. Feriram também Sobaque, o comandante inimigo, que morreu ali no campo de batalha. Quando os reis, que eram chefiados por Hadadezer, viram que tinham sido vencidos pelos israelitas, fizeram paz com eles, ficando debaixo do seu poder. E os sírios ficaram com medo de ajudar de novo os amonitas. Glória a Deus! Livro de 2 Samuel concluído por hoje, 2 capítulos. Agora vamos finalizar lendo um capítulo no livro de Salmos. Abra sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 89. Amém? Salmos, capítulo 89. Louvor ao Todo-Poderoso. Poesia de Etã, o ex-raíta. Todos encontraram? Começa da seguinte forma: Ó Senhor Deus, eu sempre cantarei a respeito do teu amor e anunciarei a tua fidelidade a todas as gerações. Sei que o teu amor dura para sempre e que a tua fidelidade é tão firme como o céu. Tu disseste: eu escolhi o meu servo Davi, fiz uma aliança com ele e lhe prometi isto: um dos seus descendentes sempre reinará. Eu farei com que eles sempre sejam reis depois de você. Ó Senhor, os céus cantam as maravilhas que fazes e, reunidos, os anjos cantam a tua fidelidade. Não há no céu ninguém como tu, ó Senhor. Entre os seres celestiais não há nenhum igual a ti. Tu és respeitado na assembleia deles, és temido por todos os que estão ao teu redor. Ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, não há ninguém que tenha tanto poder como tu. Em todas as coisas tu és fiel, ó Senhor. Tu dominas o mar poderoso, tu acalmas as suas ondas furiosas. Esmagaste o monstro Raabe e o mataste. Com a tua grande força derrotaste os teus inimigos. O céu é teu e a terra é tua. Tu criaste o mundo e tudo que nele existe.
Tu fizeste o norte e o sul, os montes Tabor e Hermon te louvam com alegria. Como és poderoso, como é grande a tua força, a honestidade e a justiça são as bases do teu reinado. Tu és fiel e amoroso em tudo o que fazes. Feliz o povo que te adora com canções e que vive na luz da tua presença. Por causa de ti, eles se alegram o dia todo e te louvam porque és bondoso. A promessa de Deus a Davi. Tu, ó Deus, és o nosso poder glorioso, por tua bondade nos fazes vencer, pois escolhes o nosso protetor. Foste tu, Senhor, o santo Deus de Israel, que nos deste o nosso rei. Há muito tempo, numa visão, tu disseste aos teus servos fiéis: eu ajudarei um soldado famoso, dei autoridade a um homem que escolhi do meio do povo. Escolhi o meu servo Davi para ser rei, ungindo com o azeite sagrado. A minha força estará sempre com ele, o meu poder o tornará forte. Os seus inimigos nunca o vencerão, os maus não o derrotarão. Eu acabarei com os seus inimigos e matarei todos os que o odeiam. Sempre serei fiel a Davi e o amarei, e por causa do meu poder ele sempre vencerá. Estenderei o seu reinado desde o mar Mediterrâneo até o rio Eufrates. Então ele me dirá: Tu és o meu Pai e o meu Deus, tu és a rocha que me salva. Eu lhe darei os direitos de filho mais velho, farei com que ele seja o maior de todos os reis do mundo. Eu sempre o amarei, e a minha aliança com ele ficará firme. Depois dele, os seus descendentes sempre serão reis e reinarão enquanto o céu existir. Mas, se os seus descendentes desobedecerem à minha lei, se não viverem de acordo com os meus ensinamentos, se desprezarem as minhas ordens e não guardarem os meus mandamentos, então eu os castigarei pelos seus pecados e os farei sofrer por causa dos seus erros. Porém, não deixarei de amar a Davi, mas cumprirei a promessa que lhe fiz. Não quebrarei a aliança que fiz com ele, nem deixarei de cumprir nenhuma das minhas promessas. De uma vez por todas, jurei pelo meu santo nome que nunca mentiria a Davi. Ele sempre terá descendentes, e quando o sol brilhar, eu protegerei o seu reinado. Esse reinado durará como a lua, aquela fiel testemunha que está no céu. A derrota do rei. Mas agora, ó Deus, tu estás irado com o rei que escolhestes. Tu o abandonaste e o rejeitaste. Quebraste a aliança que fizeste com o teu servo e jogaste a sua coroa no chão. Derrubaste as muralhas da sua cidade e arrastaste as suas fortalezas. Os que passam roubam tudo o que ele tem e os seus vizinhos zombam dele. Deste a vitória aos seus inimigos e fizeste com que eles ficassem felizes. Tu tornaste inúteis as armas do rei e deixaste que ele fosse derrotado na batalha. Tiraste a sua autoridade de rei e derrubaste o seu trono. Tu fizeste com que ele envelhecesse antes do tempo e o cobriste de humilhação. Pedido de libertação. Até quando te esconderás ao Senhor Deus? Será para sempre? Até quando a tua ira queimará como fogo? Lembra como é curta a minha vida. Lembra que todas as pessoas que criaste vão morrer um dia. Quem pode continuar vivo e nunca morrer? Quem pode escapar da sepultura? Ó Senhor, onde estão as antigas provas do teu amor? Onde estão os juramentos que fizeste a Davi? Lembra que eu, teu servo, estou sendo insultado e suporto todas as ofensas dos pagãos. Ó Senhor, como os teus inimigos falam mal do rei que escolheste. Aonde ele vai, eles o insultam. Louvemos o Senhor Deus para sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Leitura concluída no dia de hoje. Vamos orar ao Senhor agradecendo. Amém. Agradecendo pela oportunidade, por mais um dia até aqui, Ele ter nos sustentado. Amém. Oremos. Pai querido, eterno Deus, Senhor, queremos te louvar por mais uma vez ter permitido ao Senhor este momento aqui na tua presença. Espírito Santo, obrigado por falar aos nossos corações. Continua nos abençoando, continua nos agraciando com a tua presença no dia de hoje. Nos abençoa, nos fortalece nos teus caminhos e que amanhã estejamos firmes e fortes para mais uma vez ouvir a tua voz falar aos nossos corações. Assim oramos e te agradecemos por tudo, ó Pai amado. Amém. Glória a Deus, que o Senhor abençoe poderosamente a sua vida. Já sabe, amanhã temos compromisso marcado para mais uma vez lermos a palavra do nosso Deus. Já sabe, deixe seu like, seu comentário, compartilhe e amanhã estaremos juntos novamente para a honra e glória do nosso Deus. Fique na paz e até amanhã.